Fala pessoal do canal, eu sou o aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta do jogo Ayla, um jogo feito por um estúdio brasileiro, tá? Então levem isso em consideração nas críticas que eu vou fazer desse jogo, tá? E você pode estar se perguntando, mas Murilo, por que você está falando isso? Você está querendo dizer que um brasileiro não tem a capacidade de um americano, de europeu? Claro que não. O que eu estou querendo dizer é que o orçamento feito desse jogo foi em reais. R$ 1 ele vale 5 vezes menos que dólar. Então, assim, não dá para comparar o orçamento desse jogo com o orçamento de jogos grandes, até mesmo de jogos indies, tá? Tem jogos indies que custaram milhões de dólares para serem desenvolvidos. Aqui, nesse jogo, Ayla, eu duvido muito, pode ser que eu esteja errado, porque é uma dúvida, né? Mas eu duvido muito que tenha custado US$ 1 milhão para fazer esse jogo. Que aí, vezes 5, daria 5 milhões de reais. Então não dá para comparar e não dá para querer que esse jogo seja extremamente perfeito, sem bugs, etc. Enfim, mas vamos lá. Esse jogo, na minha opinião, ele melhora o combate do Gamefobia, que para quem não sabe, foi um jogo feito pelo mesmo estúdio, né, um jogo brasileiro, que eu também trouxe vídeo aqui pro canal, caso vocês queiram assistir. O combate tá melhor, as mecânicas de andar, de pegar objeto, de fazer coisas durante o jogo está sim melhor. Os vilões desse jogo, na minha opinião, cada um tem um aspecto diferente do outro que agrega para os vilões de um game, né? Enquanto no primeiro era um vilão só, que se não me engano era o cara com lança-chamas, aqui tem diversos, porque cada hora que você entra na realidade virtual da Ayla, você tá num mapa num mapa novo, num cenário novo, com vilões novos. Só que aí que entra a pegadinha, cara, porque vocês lembram daquela demo que soltaram, que vários youtubers gravaram e tal? O cenário daquela demo, que você controla uma TV, você pega o controle, você muda de canal e meio que você muda ali a dimensão que você tá, os quartos abrem outras portas e tal. Aquele para mim é o melhor mapa do jogo. A cada cenário, a cada mapa que você vai entrando dentro de Ayla, na minha opinião, é um pior que o outro. Então, por exemplo, tem o apartamento do Samuel, que é onde você começa o jogo ali. Na verdade, você começa num outro jogo de realidade virtual que não faz parte da área, depois você sai dali. Mas nem vou considerar isso. Você começa aí no apartamento. Que já tem uma coisa que me incomoda muito, que eu não sei como que os desenvolvedores não mudaram isso. O apartamento do Samuel tem diversas portas. Eu imagino que é para dar tempo de carregar os cenários ali do apartamento. Só que a porta, por algum motivo bizarro que eu não consigo entender, a porta, em vez de abrir para frente, ela abre para trás. Então, toda vez que você abre uma porta no apartamento do Samuel, a porta te empurra para trás. Seu personagem abre a porta e ele move para trás, assim, ó. E não tem física, não é como se ele abrisse e ele andasse para trás. Não, a porta empurra ele. Como se fosse realmente o personagem de um jogo. Eu fiquei assim, pô, não era mais fácil ele só abrir a porta e a porta abrir para dentro? Por que, que ela vai abrir para trás? Então, assim, não entendi o porquê. E como eu disse, o apartamento do Samuel tem várias portas, então você fica abrindo todas as vezes. E todas as vezes você fica reparando. Pelo menos eu fiquei reparando. Puta que pariu. Por que que tá me empurrando uma porta? Por que que eles não tiraram isso? Pra mim não fez sentido. Mas tudo bem. Coisa besta. E aí vamos para o próximo cenário. Que aí a gente de fato entra ali na área e tal. Que são os quartos com essas TVs que você muda de canal e muda de dimensão. Pra mim, mapa muito pesado, um mapa sujo, um mapa brutal. Ali, cara, ali é um terror muito bem feito, na minha opinião. Tem puzzles legais, que você muda de dimensão para resolver um puzzle, aí volta, muda de dimensão para resolver outro puzzle. Para mim, os melhores puzzles estão nesse mapa, muito bom mesmo. Aí depois nós vamos para um outro cenário, que é a fazenda, com a mulher grávida. Ali, se eu não me engano, é o maior cenário, é o cenário que você vai passar a sua maior parte do tempo. Só que eu não acho que tem tanta qualidade igual dos quartos, que tem as TVs lá, mas é um bom mapa ainda, beleza. Aí nós vamos para a época medieval, com a vila que está amaldiçoada por uma bruxa. Ali eu já senti um mapa meio sem vida. Você encontra algumas pessoas com diálogos extremamente curtos. Já achei um pouquinho pior que a Fazenda. E aí depois da época medieval, a gente vai para o barco pirata, que para mim, olha, esse mapa, eu acho que ele é o pior. Eu acho que ele é o pior. Cara, é um barco pirata totalmente abandonado. Acho que você encontra um NPC só. Dois, você encontra um NPC e um vilão, que é o capitão do barco. Mas assim,
É um barco extremamente vazio, sem vida, várias portas iguais. Aí você abre a porta trancada, tá? Você tem que dar a volta, você pega a chave, aí você destranca a porta, aí você sobe. Um mapa totalmente sem alma, sem carisma. Pra mim, esse jogo, ele parece que ele não tem. É que alma é um termo muito pesado falar que um jogo não tem alma, mas assim, você sente que falta aquele amor no jogo, assim, sabe? Sentir um jogo vazio. Sabe quando você vê uma pessoa que toda a vida dela, toda a face dela, do rosto, das roupas, tudo é fake, tudo é falso, parece que é só maquiagem? Esse jogo pra mim é isso. São maquiagens, assim, a gente vai criar um barco pirata, tá, mas é um barco pirata sem vida, que não tem ninguém, que você não faz nada. Então, pra que criar esse barco pirata? Mas tudo bem, tudo bem. Aí depois do barco pirata, a gente vai para a floresta, que aí já é encaminhando pro final do game. Também um mapa totalmente que não fede nem cheira, tem ali as gosmas pretas que você pode ou não beber. Isso interfere em alguns dos finais. Todos esses mapas têm algumas escolhas rápidas que você tem que decidir mais ou menos qual vai ser o seu final. É claro que a primeira vez que você jogando, você vai decidir o que seu coração mandar, né? Você não vai estar pensando no final do game. E o último mapa, que eu gosto porque meio que é a mente perturbada do Samuel, com os traumas que ele tem. E quando você descobre o passado do Samuel, você começa a lembrar dos cenários e mapas anteriores, as dicas que tinham lá que não dava pra gente saber. E isso eu achei muito bacana, porque se você for zerar uma segunda vez, em cada mapa, em cada cenário, você vai começar a reparar, não, peraí, todo personagem que o Samuel controla tá fugindo do passado. Então, será que o Samuel é um cara traumatizado? E você sabendo o que de fato aconteceu ali com a filha dele, que o Samuel. Eu tô dando spoiler, né? Aconteceu um negócio com a filha dele, que o Samuel é alcoólatra, aconteceu um negócio também com a esposa do Samuel. Então, diversas coisas você vai descobrindo nesse último mapa. Então, se fosse para resumir, eu gostei bastante do primeiro mapa, que são os quartos com a TV. A fazenda, com a mulher grávida, gostei também, mas gostei menos. E a última eu gostei, mas também gostei menos que a Fazenda. Então, desses 7 mapas que eu citei pra vocês, incluindo o apartamento, eu gostei de 3. Então, a maioria eu não gostei. A parte que chegou no barco pirata, eu quase parei de jogar, assim. Porque esse jogo, a cada vez que eu jogava, eu ficava com menos vontade de jogar. E isso é muito ruim. Eu levei 13 horas e 30 minutos, 13 horas e 30 minutos da minha vida que eu dediquei a esse jogo, que eu particularmente não gostei muito. Mas eu falei, cara, foi feito por um estúdio brasileiro, vou me esforçar. Cara, vou zerar esse jogo. Não fiz nenhum. Eu falei, me esforçar como, meu Deus, tô carpindo um terreno. Não, mas assim, é foda você jogar um jogo que você não tá gostando, né? Mas eu falei, beleza, vou me exigir aqui zerar esse game pra gravar o vídeo. Estou gravando pra vocês. Pra mim foi uma decepção grande, porque eu gostei de Fobia. Embora, de novo, tecnicamente esse jogo é sim superior. Mas tem uns defeitos que para mim não tem explicação. Tem um defeito tão besta nesse jogo, mas tão besta, que tem alguns objetos. Para pegar, você tem que olhar com o analógico direito para baixo e pegar o item. Só que por algum motivo, eu zerei no PlayStation 5, tem um bug que o seu personagem não consegue mais olhar para o chão. Então, assim, imagina que aqui é a câmera. Você olha para cima, para o lado e tal. Quando você olha para baixo, você não consegue ir na visão máxima para baixo. Você fica meio que travado no meio. E o item, ele tá no chão. Só que você não consegue olhar pro chão. Aí você vai para trás, mas mesmo assim não dá para virar a câmera o máximo para baixo. Então eu tinha que sair do jogo e voltar. Eu fiz isso olha, acho que umas 10 vezes durante minha gameplay. Só que depois eu descobri um macete. Eu desligava o controle do Play 5, ligava de novo, aí o bug meio que resolvia. Era melhor do que eu sair do jogo e entrar de novo. Só que assim, um bug besta. Eu lembro que no Fobia tinha um bug que quando você tirava a câmera, ainda ficava aquela marca d'água da câmera no meio, assim, como se você estivesse usando ela, só que você não tava. Então são bugs, na minha opinião, fáceis de resolver. São bugs visuais, não é um bug que vai atrapalhar uma missão, nem nada do tipo, uma porta que deixou de abrir. Não, mas é um bug visual que dava para corrigir, sabe? Se tivesse um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de esforço. E isso me incomoda muito, porque eu achei que os desenvolvedores, os diretores, todo mundo envolvido nesse jogo, quiseram dar um passo maior que a perna, sabe? Para que criar 7 mapas? Se dos 7, 4 dos mapas não tem alma. 4 dos mapas não vão ser mapas que você vai lembrar depois que você zerar o jogo. Você nem vai lembrar o caminho. Tanto é que, ó o que eu falei pra vocês. Eu gostei do mapa da fazenda, tá? Mas o mapa, ele era tão, entre aspas, desinteressante que eu não conseguia decorar.
Eu falei, caraca, eu tô umas 2 horas nesse cenário e eu ainda não consegui decorar. Tipo, nessa saída aqui, dá na onde mesmo? Essa casa tem 2 andares? Tá, no segundo andar tem o quê? Porque o cenário, o mapa, ele não foi feito com level design bem feito. É diferente, pegar um exemplo, de novo, é difícil comparar esse jogo com um jogo multimilionário. Mas Resident Evil 7, pô, você decora a mansão dos Baker, você decora, não, aqui é a cozinha, aqui é não sei o que, aqui subindo o andar, aqui não sei o que lá, não sei o que lá. E depois você sai da mansão dos Baker e ela ainda fica na sua cabeça. Putz, mano, aquela mansão era muito foda. Aqui, o melhor mapa é o primeiro, que eles lançaram na demo. Eu achei muita sacanagem isso. Então, pra mim, esse jogo Ayla, ele é bem broxante, porque você já sabe que a Ayla é a vilã do jogo. Só é legal o plot twist final mesmo do Samuel, porque ele é o protagonista. A dublagem do jogo. A dubladora que faz a Ayla, sensacional. Melhor dubladora desse jogo, disparado. O dublador que faz o Samuel me incomodou um pouco, porque às vezes ele mudava a entonação de voz, controlando o mesmo personagem. Então, por exemplo, um personagem que o Samuel tá controlando no jogo fala assim: olá, tudo bem? Eu sou o fulano de tal. Aí no mesmo diálogo, conversando com a pessoa, olá, tudo bem? Sou fulano de tal. Eu tava aqui pensando que eu tava lá, dizendo que... assim, o mesmo cara mudou a voz do mesmo personagem? Por que ele tá falando desse jeito? Por que ele tá forçando a voz pra falar de outra forma? Então, pra mim, a dublagem neste jogo, ela foi mal conduzida. Cara, sei lá, eu acho que já deu 12 minutos de vídeo, é mais do que esse jogo merecia, sinceramente. Mas é claro, pessoal, que tudo que eu falei aqui é apenas a minha opinião. Você pode jogar Ayla, você pode ter jogado e ter amado esse jogo, e tá tudo bem. Deixe nos comentários, vocês que jogaram Ayla, vocês gostaram? Vocês se divertiram? Porque eu não gostei. Eu não gostei. Lembrando que, se você gosta de mim, aí esquece Ayla, esquece Ayla. Pensa no Murilo. Se você gosta de mim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos pra vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!